O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Salve, salve, meu público querido e amado, mais um Pod Café no ar. Toda quarta-feira, Pod Café aqui, não falha, não falha. E eu preciso de você, confesso, preciso que você dê o seu joinha, que você ative o sininho, que você pegue esse link aqui, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. E esse Pod Café de hoje vai ser um Pod Café interessante, que nós vamos dar aqui dicas de como você transformar, de como você gerir, de como você mexer, de como você alavancar o teu negócio. E aqui na minha frente eu tenho aqui, Vitor Portugal. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, Vitinho? Pô, legal. Muito bom estar aqui com essas feras. É sempre um aprendizado. Eu estou feliz de estar aqui de novo e outras vezes pode convidar. E você sabe que se você está aqui é porque o assunto rendeu da última vez, né? E lá ao teu lado eu tenho aqui o meu amigo Cláudio Luve, que aliás ele tem um podcast aqui fantástico também. O assunto dele, Vitinho, sempre está voltado ao relacionamento com pessoas, relações humanas, é o RH. Seja muito bem-vindo, Cláudio Luve! Poxa, gratidão, Reinaldo. Convitinho aqui, novamente aí, um prazer estar aqui, né? Já tive outra oportunidade aqui junto com você, né, Reinaldo? Parabéns aí, viu, pelo programa. E da mesma forma, né? Você só está aqui porque alguma coisa você tem para acrescentar. Senão você não estaria, né, Abner? E o Abner ali, arrebentando ali o nosso programa, pondo no ar, naquela produção maravilhosa ali. E como eu faço em todos os Pod Café, eu vou aqui ler uma mensagem e eu vou ali no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, Provérbios 16, no verso 16, que diz assim, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, já dizia Salomão. E mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. Você concorda com isso, Vitinho? Com certeza. Na verdade, Provérbios, todo mundo tinha que ler, estudar e aprender muito, porque é uma lição para a vida. É dinheiro, são pessoas, tudo para nossa vida. Fala de empréstimo. Cara, é um manual para nossa vida. Então, perfeito. É isso mesmo, né, Cláudio Luve? Melhor você adquirir sabedoria. Exatamente. Por quê? Porque através da sabedoria você vai buscar o restante, não é verdade? Exatamente, né? E eu sempre falo também que o conhecimento transforma. Né? Então, quer dizer, a transformação vem através do conhecimento, que se a gente for avançar um pouco mais, o autoconhecimento, né? Mas aí a sabedoria em si realmente ela é provocativa, né? Porque ela leva você a patamares muito maiores do que você se encontra hoje. Né? Em busca desse tão sonhado ouro, né? Aliás, porque a pessoa que foca o ouro primeiro é complicado. Sim, vai perder ele também. Como que ela vai alcançar se ela não tem aquela sabedoria, o conhecimento necessário para poder alcançar ali o ouro? Até para saber utilizar ele também, né? Sim, vai perder. Então, a sabedoria faz a diferença. E o livro de Provérbios é muito rico, né, Vitinho? É muito rico. Tá assim, a gente não está falando de religião, não está falando de absolutamente nada, mas é um livro, é um best-seller que... É um manual. Já tem aí há 2000 anos e ele funciona. E atualizado, né? É vivo. Ele é vivo. Você perceber as dicas, os insights que tem, você fala, caraca, eu vou usar isso aqui que é um manualzinho para eu me dar bem. É fantástico. É fora de série. E você falou sobre... eu tenho uma frase que, na verdade, o Cláudio Luve, que eu ouvi de um pregador, tá? E eu guardo essa frase para mim porque, assim, ela é fantástica, né? Que ele fala a diferença entre o sábio e o inteligente, tá? O inteligente, ele sai de qualquer buraco, né? Pode estar lá em qualquer buraco, ele acha um jeito, ele vai cavucar ali, ele vai dar um jeito, ele vai construir degraus, ele vai sair daquele buraco, porque ele é muito inteligente, ele sai, né? Agora, o sábio, ele nem cai nesse buraco. Olha só, hein? É profundo, né? É profundo demais. É muito simples,
mas é profundo. Não, bem profundo. Sim, sim. É muito simples, é profundo. E hoje, a gente tem um bate-papo aqui, assim como eu falei logo no início. Dá pra gente tocar, né, Abner? Não tem break aí não, né? Vamos embora? A gente vai parar aos 30 minutos mais ou menos, né? Pra gente fazer um breakzinho. Mas eu queria falar pra vocês que hoje nós temos uma linha, né, de conversa aqui. Nós somos três profissionais de especialidades diferentes, né? O Cláudio, a especialidade dele está muito voltada a relações humanas, né? Ao RH. Aliás, é o tema forte do seu programa, né? Como é que é o nome do seu programa mesmo? Gestão em pauta. Gestão em pauta, né? E aí Só tô com fera aqui, você é louco. E o Vitinho tá ligado ali à área do marketing, né? Mas Marketing os seus e vendas. negócios não são só isso, né, Vitinho? Você tem muito mais coisas, né? Sim, sim. E tem um item que a gente colocou ali, ó, não sei se tá ali, ó lá, 5 dicas para transformar o seu negócio. É o tema de hoje do programa. Então, a primeira dica que a gente vai falar aqui são pessoas. Você precisa saber lidar com pessoas. Cláudio Luve, você como especialista na área de gestão de pessoas, de gerir pessoas, como é que você vê o teu trabalho na necessidade de você conhecer as pessoas para você poder se adequar ao seu trabalho, né? Ou seja, né, como é que você precisa ter um entendimento de pessoas para você poder gerir essas pessoas? Como é que você fala sobre o seu trabalho em relação a... Você dá palestra, você é palestrante, você palestra para empresas, RH. Aliás, depois a gente vai poder dar aqui o seu Instagram para as pessoas que quiserem te procurar, né, Claudinho? Para você dar palestra. Guarulhos tem 5.500 indústrias, Vitinho. Verdade. Tem mais de 70 mil CNPJs aqui. Então, assim, tem espaço para todo mundo aqui, para falar de negócios. E a gente começando nesse primeiro item, nessa primeira dica, lidar com pessoas. Como é que você vê isso? Primeiro que é bem importante isso que você está falando aí, e eu entendo o seguinte, que as pessoas é a alma do negócio. Sim. Né? Então, agora, é claro Não que... é mais a propaganda, né? A propaganda é a alma do negócio. Pior que é minha área, mas não, é pessoas. É claro que a gente entende que as empresas é um negócio e precisa de resultados, certo? Os CEOs, os stakeholders precisam dos resultados para poder pagar as suas contas, né? Os impostos e também pagar os colaboradores. Então, Aliás, ninguém montou uma empresa porque falou, é bonitinho ter uma empresa, vou ter uma empresa. Exato. Não, montou uma empresa para ganhar dinheiro. Exatamente, Agora, o que é? Quem que tem um papel importante nisso daí? As pessoas. Sim. Né? Então, a gente no papel de gestor ou de líder tem que entender que as pessoas são importantes, né? E que através delas que a gente se alcança os resultados da empresa, né? Se alcança ali as metas. Então, quer dizer, eu vejo então pessoas como a alma do negócio. É você respeitar inclusive as diferenças. Tem até aqui eu gosto de dar aqui um exemplo aqui, se você me permite, Reinaldo. Uma das minhas palestras, eu uso até Jesus como líder, como exemplo, tá? Então, eu até pergunto na minha palestra, os 12 discípulos eram iguais? Não eram Totalmente iguais, diferente. né? Eles eram diferentes. Totalmente. Mas Jesus entendeu o seguinte, que ele conseguiu extrair o melhor de cada um sem precisar mudar. Né? Cada um tinha uma personalidade, um estilo. Cultura. Cultura, sim. E Jesus, como líder, ele entendeu aquilo, né? Então, quer dizer, ele conseguiu extrair o melhor de cada um para o trabalho, para a grande obra. Sim. Então, ele entendeu que as pessoas são ali a alma do negócio. Tem uma frase que fala, né? Atrás de um CNPJ existe um CPF. Sim. Então não tem, vocês falando de business, é pessoas. E quando você fala uma empresa de sucesso, você remete a quem? O time. Time é quem? Pessoas. Sim. Não tem como. Agora, você acha que o empresário brasileiro, ele valoriza esse capital humano dentro da empresa dele? Está criando-se uma cultura muito forte, até fala-se muito das habilidades pessoais, estão valorizando mais do que as habilidades profissionais. Sim. Então, eu sou técnico em uma certa área, mas eles querem entender, vai falar melhor o Claudinho aqui para nós, quais são as suas habilidades interpessoais.
né? Se você é um cara focado, se você é um cara de grupo. Então, a sua personalidade está sendo mais importante até mesmo porque o resto é ensinável. Nossa, Vitor, você falou uma coisa assim muito bacana, porque realmente, se a gente for voltar no tempo aí, antes a máquina era mais valorizada. Sim. Lembra aquele filme lá do Charlie Chaplin, ficava ali, né? Ali, Na Revolução Industrial. E aí só que foi evoluindo. Tempos modernos. Tempos modernos. Só que as coisas foram evoluindo, né? Então hoje a pessoa é estratégica. E quando você falou dessa questão dos pontos de relacionamento, tem a ver com as soft skills, né? Que são os comportamentos e a habilidade técnica, hard skills. Sim. Então, por exemplo, eu como trabalhei 23 anos em RH de bancos e multinacionais, eu conheço bem isso, porque em média, né, não é um número exato, mas em média, Vitinho, Reinaldo, a cada 10 demissões, em média, 7 é por comportamento. Caraca, aí. Então, quer dizer, agora, claro que é importante a habilidade Sim. técnica. Eu preciso saber fabricar essa garrafinha, né, esse celular, claro, né? Mas é que nem você falou, isso se aprende. Mas o que faz a diferença é o comportamento. Por isso que aí, quando volta no que você perguntou, Reinaldo, por isso da importância dos CEOs, dos tech holders, né, das pessoas que comandam a empresa, entender que as pessoas são importantes e saber tratá-las bem. Porque se a empresa não tiver com esse pensamento no mundo de hoje, porque hoje não é mais que tempos modernos mais. Sim. Hoje são as pessoas que, inclusive, estão escolhendo as empresas, estão escolhendo seus líderes. Porque, inclusive, também, Vitinho, às vezes a demissão, Reinaldo, não é nem por causa da empresa, é por causa dos líderes. Fala-se que contrata pelas habilidades técnicas e demite Exato. pelas comportamentais. Perfeito. Eu vi essa frase também, eu não lembro de quem, não consigo agora dar o nome a quem, mas fala que... Mas é algum pensador. Pensador, porque essa sim. área é uma área que merece um estudo muito profundo, né? Uma área que merece um estudo bem detalhado. Eu me lembro que, algum tempo atrás, eu vou chutar aqui coisa de uns 15 anos aproximadamente, eu escrevi um artigo, né? E esse artigo ele foi publicado em vários veículos no país inteiro, que falava sobre o valor do capital humano, né? Qual que é o valor do capital humano? Porque o empresário, hoje em dia essa coisa está mudando, mas ainda é muito pouca essa mudança. Verdade, viu, ainda está, não, ainda não, é muito sim, pouca essa gatinhando, mudança. né? não, sim, realmente ainda tem essa dificuldade ainda, porque muitos líderes, gestores ainda estão com a mentalidade lá atrás, Do passado. Reinaldo, não. não. Então a gente está vivendo... Fica na planilha, né? A gente Isso. A gente está vivendo uma época da década de 70, onde o sindicalismo, né, era muito forte, operava e tal. Por quê? Porque exatamente o que você falou, a máquina, ela era importante, né? Hoje em dia a gente não vê, a gente vê muitas indústrias necessitando de pessoas para poderem trabalhar no chão de fábrica. Aí você vai nas comunidades, tem muita gente desempregada e tem muita vaga no mercado de trabalho, sim. mas ninguém quer ser peão de fábrica mais. Ninguém quer mais trabalhar na indústria. Ninguém quer mais operar máquinas, né? Porque as pessoas se iludem com uma coisa chamada mundo digital, né? Todo mundo tem um celular e acha que vai ganhar dinheiro fácil, né? Sim. Trabalhando ali nas redes sociais. Só que assim, as empresas também têm um percentual de culpa nessa história, porque assim, o empresário às vezes ele deixa de lado, né, a gestão, ele repassa a gestão para outras pessoas que não têm capacidade, não têm experiência, não têm treinamento, não têm preparo, e essas pessoas não sabem lidar com pessoas. Por isso que a gente tem um número grande de contratação e um número maior ainda de demissão. Por quê? Por causa dos comportamentos que acontecem dentro das empresas. Um tempo atrás, coisa de 2, 3 anos, até o Max Gerger, ele estava fazendo um programa no Fantástico que ele pegava o gestor, o CEO, e colocava lá com o pessoal de fábrica, todos os funcionários. Ele entrava na vibe do pessoal lá da fábrica, lá do chão de fábrica. E o cara começou a perceber que ele não conhecia a empresa dele. Não conhecia as pessoas, não conhecia como funcionava a empresa dele. Por quê? Ficava só nas planilhas, nas reuniões de diretoria, e não entendia o processo da empresa dele. E as pessoas mais importantes que fazem a empresa dele acontecer, ele não entendia o processo. Olha que loucura. É o que eu falei do artigo que eu escrevi sobre a valorização do capital Sim, humano. é um adendo. Sem entender
né? O que a empresa dele faz? Ele precisa entender do negócio Sim. dele, né? Ele precisa entender de todos os processos até chegar na finalização. A gente vai falar aqui sobre, né, sobre tempo, sobre ser interessante, a gente vai falar sobre os produtos e o final de tudo é a venda, Sim, né? Então, sim, se que aí você é o cria uma business, né? empresa, né? Você contrata, você monta, você estrutura. Nós temos aqui também, a gente começou a falar sobre pessoas, né? A gente está falando com pessoas que lidam com pessoas. O Vitor, para lidar na sua empresa, na sua Canguru agência de comunicação, você lida com pessoas, você trabalha com pessoas que precisam ter. Os seus clientes também são pessoas, os seus fornecedores também são pessoas. Perfeito. Então você precisa ser especialista em pessoas. Perfeito. O Claudinho, da mesma forma, para ele conseguir as palestras dele, ele precisa ter um relacionamento. Com quem? Com máquinas, Claudinho? Não. Com pessoas. pessoas. Né? A gente, para fazer esse podcast aqui, eu podia sentar aqui e falar sozinho, mas ia levar a algum lugar. Né? Eu preciso de vocês, eu preciso do Abner, que opera, são pessoas. Pessoas assistindo. Exatamente. Pessoas assistindo, Perfeito. Você até poderia estar Exatamente. sozinho, mas precisaria de pessoas assistindo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Se não tivesse audiência, a gente não estaria aqui. Né? Agora, tem um outro detalhe. Esse programa, para dar audiência, o seu negócio, para dar retorno para você, a sua palestra, o teu negócio precisa ser o quê? Em segundo lugar, a gente falou em primeiro lugar pessoas, em segundo lugar, ele precisa ser interessante. Verdade, Fala sobre isso, verdade. Vitinho. Não, com certeza. A gente só entrega nossa atenção para quê? Para algo interessante. Se não for interessante, a gente não entrega a nossa atenção. E hoje até eu estava falando com um amigo sobre hoje um dos maiores valores, um dos maiores... hoje dinheiro é a atenção. Você pode pegar YouTube, você pode pegar Instagram. Eles se matam para quê? Para ter a atenção de um público. Mas para isso, eu preciso ser interessante. Senão... Agora tem uma diferença, né? Interessante e interesseiro. Perfeito. O que você é? Qual das duas? Às vezes você faz um encontro de networking, né? Agora, para você trazer algum negócio desse networking, desse relacionamento, né? Você vai lá com interesse, né? Você tem um interesse. Perfeito. Porém, para você se destacar ali, você precisa ser interessante, né, Claudinho? Entregar o valor, né? Isso. Com certeza. Agora, se você vai só com o objetivo de ser interesseiro, chegar ali e falar assim, pô, deixa eu ver o que tem aqui, aonde eu posso, né, chegar, em quem que eu posso chegar, aí as coisas não vão acontecer. A câmera e o público, eles percebem. Se você não entrega um valor de verdade, eu tô lendo um livro do presidente da TEDx, e ele fala sobre as palestras da TEDx. E aí ele falou assim, se você só quer se autopromover e vender, o público percebe que você está pensando só em você. Quando você vai de verdade, entrega um valor, entrega o ouro para a pessoa, você pode até vender muito mais porque você está entregando valor de verdade. E está sendo o quê? Interessante, genuinamente. Sim. E aí vai embora. Suas palestras são interessantes, Claudinho? Sim, são muito interessantes. Precisa, né? Senão a gente não tem audiência, né? Mas, assim, realmente é importante ser interessante. Mas aí eu até volto a falar que primeiro começa no relacionamento, como a gente falou, pessoas, né? E aí o que acontece? Eu acho que ser interessante tem a ver com o seu conhecimento, as suas habilidades também. Né? Eu acho que as pessoas precisam enxergar isso também. Né? Porque, assim, bom, você precisa sim ter um relacionamento bom com as pessoas. O famoso network, né? Até a indicação do boca a boca que fala, né? Mas para você também ser interessante não é só isso. É o quanto você pode, no meu caso, o quanto que eu posso transmitir conhecimento e que esse conhecimento faça diferença na vida das pessoas. Entregar valor de verdade. Entregar, que é o que você falou muito bem colocado, entregar valor, né? Então, e aí voltando, não é a gente também estar interessado em vender.
né? Realmente de fazer a diferença para a pessoa. Gerar transformação de verdade. Né? É você, no seu caso, por exemplo, trabalhar diretamente com vendas, né? Sim. Por exemplo, você vê aquela pessoa aumentar as vendas dela e ela tá feliz e te agradecer. Poxa, Vitinho, poxa. Né? Então, quer dizer, algo você já fez na vida dela. E no meu caso, como eu trabalho com comportamento, relacionamento, é perceber que ela tá melhor, que ela se comunica melhor, se relaciona melhor. Gerando mudanças, né? Gerando mudanças internas e, ao mesmo tempo, reverberando externamente isso, né? Sim. Você Top sabe demais. que você deu um exemplo sobre Jesus Cristo, né? Vamos transformar a Bíblia aqui num negócio, né? O Abner tirando foto da gente, muito legal ali. Porque assim, ó, imagina numa estrutura empresarial. Você tem o CEO, você tem o presidente, você tem a diretoria, você tem a gerência e você tem o chão de fábrica. Aí vamos lá para a Bíblia. Quem que é o presidente? Jesus. É o CEO. É o CEO, né? Ele é interessante. Ele não era interesseiro. Ele não chamou 12 discípulos para caminharem com ele por interesse daquelas pessoas, né? É o contrário. Né? Ele teve de ser interessante para que aquelas pessoas que tinham uma cultura, né, milenar, né, pudessem andar com ele. Então, ele foi um presidente interessante. Chamou 12 para andar com ele. E nomeou 3 melhores amigos, 3 diretores. Sim. Pedro, João e Tiago. Sim. Então, ele tinha ali a sua diretoria, que eram os amigos mais íntimos, né? Mas ele tinha ali outros apóstolos também, né? Um deles chegou a trair. Que é normal acontecer dentro das empresas, de uma empresa convencional. Sim. Alguém vai te trair, né? Então, Judas traiu. Mas no organograma empresarial, a gente tem uma pirâmide, né? Então, a gente tem Jesus, Pedro, João e Tiago, os outros apóstolos, tá? Judas, o traidor. E no chão de fábrica, você tinha ali Uma multidão. mais de 100 discípulos, né? Então, olha a estrutura empresarial aqui na Bíblia de novo, Vitinho. Sim. É o livro que nos ensina, o livro que nos mostra, o livro que... Né? E Jesus era o cara interessante. Sim, E eles estavam vendendo algo, que é a graça. A graça. Eles estavam vendendo. Fala, vou te entregar, o que você precisa de troca? Era o evangelho. Vai pagar com o quê? Com sua atenção, com a sua vida, com o seu viver. Era uma venda, e eles propagaram essa venda. E o CEO, que nós falamos aqui, o Claudinho falou, ele entregou o valor pro pessoal. Ele veio aqui e falou assim, não, só veio aqui. Não, eu vou lá. Aí fez milagre. Mais importante, a palavra. Ele mostrou como era, né? Ele mostrou como era. Ensinou. Ele foi lá pro chão de fábrica e lavou o pé de Pedro, né? Ensinou, né? Ele falou assim, olha, vocês precisam fazer isso igual a mim. Né? O mais legal, ele criou o processo. Sim. Não, a empresa vive de processo, ele criou um processo. E aí, ele também trouxe uma coisa chamada liderança, e não chefia. Ele falou assim, e aí, chefe? Não, ele era o líder, né? Sim. Ele era o líder que mostrava, olha, vocês devem fazer assim. E o líder é assim, né, Claudinho? Pegava na mão, né? Segurava na mão, segura na mão e mostra, e tá junto, tamo junto. Top. Vamos nessa. Né? Sim, sim. Então, assim, ele se mostrou um cara interessante. Né? E é assim que a gente tem de se mostrar nos negócios, em tudo que a gente faz. Sim. Antes da gente estar interessado em alguma coisa, né, nós precisamos servir, nós precisamos... Né, e servir está também na palavra. Servir é melhor do que ser servido. E você está falando, até o cara que era o professor mais top, Nicodemos, falou, eu tenho que aprender com esse mestre. Olha de quão interessante que ele é. Uma autoridade falou, tenho que aprender com esse cara. Exatamente. Olha que loucura, porque ele era um cara interessante. E aí você vê valor. que entra naquilo que a gente falou no começo, né? Que as habilidades que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, a compaixão, o amor que ele tinha, né? A entrega. E isso aí se tornou interessante. Olha que louco. Quer ver outra coisa? O que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Nós estabelecemos ali 5 itens, Sim. né? 5 itens para falar sobre gestão, né? E aí nós temos também esse programa como interessante, porque as pessoas que assistirem esse programa,
elas vão falar assim, poxa, esse programa está interessante, eu vou Sim. continuar. É. Vou continuar assistindo porque ainda faltam mais 3 itens. Eu quero saber quais são esses 3 itens. Apesar da gente ter falado aqui, mas a gente vai falar, vai continuar Vai se falando. aprofundar mais, né? A gente vai se pouquinho aprofundar. aí em cada item, Né? Então, quando a tua empresa, o teu negócio, quando o teu caráter é interessante, as pessoas querem estar perto de você. E é assim que você faz negócio. É assim que você vende a comunicação, é assim que você vende a palestra, é assim que eu vendo o meu produto, o meu programa ou qualquer coisa que eu pudesse vender. As pessoas querem estar perto de mim. As pessoas querem, né, dividir o meu conhecimento, querem que eu divida o meu Saber conhecimento. mais, né? Como É um pouco quero mais mais. dessa sabedoria, né? E essa sabedoria, o que a gente está fazendo aqui é dividir. Bênção boa é bênção dividida. Sim. Né? É isso que a gente tem feito aqui. Como é que a gente consegue? Sim. Vai lá, a gente já falou, você mesmo falou, vai lá em Provérbios. Tá lá, tá tudo lá, né? Agora, a gente precisa ter também um bom produto. Em terceiro lugar, a gente tem de ter um bom produto. Um bom produto, não é mesmo, Vitinho? Sim. E eu falo que o produto tem que gerar transformação, né? Se eu quero comprar uma mesa, vai gerar uma transformação no meu lar. Se você comprou esse microfone, que é o melhor microfone para um podcast, gerou uma transformação, porque sem o microfone ia ser uma entrega pior do que com o microfone. Então tem que gerar uma transformação. O seu produto, ele tem que fazer uma diferença na vida do Ele seu tem cliente. de ter qualidade. Tem de ter qualidade, seja em qualquer área, né? Seja um produto físico, seja um produto de serviço, né? Você tem de gerar, você tem de ter um bom produto, né? Com Claudinho? certeza. Por exemplo, vamos supor que eu fosse uma empresa que fabricasse televisores, né? Será que eu compraria aquele televisor? Sim. Né? Será que eu, né, eu compraria? Olha que questionamento bacana, né? Você se colocou no lugar, né? Porque... Empatia, né? Sim, né? Aí, bom, eu compraria, porque eu confio, o televisor me gera, ele me passa confiança, credibilidade, né? Qualidade ali nas peças, então sim, ele está apto para poder vender, né? Para mais pessoas. Para mais pessoas, né? Agora, você acha que, por exemplo, o presidente da Volkswagen, ele anda de Mercedes? É uma pergunta difícil, Boa né? pergunta, hein? Essa eu não sei de verdade. Pegou surpresa aqui, hein, Vitinho? Mas é exatamente o que você falou do Sim, televisor. sim. Você produz um televisor, Sim, entendi. tá? Você produz, por exemplo, o televisor cristal. É. E aí você consome, na tua casa não tem cristal, tem Samsung. É. Na Sim. tua casa tem outras, aquelas de 90 polegadas, que tem outra marca que a tua marca não produz. Então por que você não se habilita a produzir uma TV de 90 polegadas e põe você na tua casa? Exato. Né? Eu assisti a um filme essa semana, que foi um filme que falava sobre Michael Jordan, a criação do tênis Jordan, o Air Jordan, né? E aquilo ali foi impressionante. Você assistiu? Assisti, Foi fantástico. impressionante. É foi lá muito bom. com o... Não é o Mike Wahlberg, não. Como é que é o nome dele? É o Matt Damon. Matt Damon, né? E o Matt Damon foi fantástico ali, né? Ó, até arrepia. Fantástico. Então, assim, você assistiu? Se não assistiu, assista. Pode, é uma recomendação. Por quê? Porque eu sou péssimo de quando eu assisto um filme eu lembrar das cenas. Mas ele Não, ele é fala incrível. sobre negócios. Ele fala sobre negócio, né? Então ele E dá pessoas. E pessoas. E valores. Valores. E valores. Então, assim, o filme começa falando sobre a tentativa, né? De um contrato que a Nike fez com o Michael Jordan. Só que o Michael Jordan, ele estava tendencioso a fechar com a Adidas, né? Ele tinha ali uma proposta boa da Adidas e uma proposta boa da Converse. Estou falando na década de 80, né? Quando os tênis de basquete surgiram ali. Então você tinha o All-Star Converse, né? Aí você tinha aqueles tênis cano alto da Adidas, né? Tinham vários modelos ali. E numa das reuniões que o Matt Damon fez com a mãe do Michael Jordan, né? Que também é fantástica, né? Fantástica. Você tá doido. E a Viola Davis. E ele fez uma reunião e falou assim, olha, você não precisa fechar conosco agora, mas marca uma reunião conosco, vai visitar a nossa empresa. Você vai ser recebido na Adidas por uma empresa que não tem dono. É uma empresa de capital aberto, você vai falar com 5 pessoas ali, uma delas vai apresentar um Rolex para você, para exibir, né? Exibir glamour, Grandeza. né?
E vão te apresentar ali um grande número de tênis e ele está tendencioso a ficar com a Adidas. Então a senhora vai analisando, né, que a senhora não vai estar conversando com o dono da empresa. Na All Star ele deu também um perfil de como aconteceria lá. Perfeito. E nisso, no meio do caminho, ele pediu para criarem um tênis exclusivo para o Michael Jordan. Tá? A gente está falando de qualidade, de relacionamento, né? Então ele foi lá buscar e mostrou empatia. Quanto o Jordan ia ser valorizado na Nike. Lá, no outro ia ser mais um. Ele ia ser mais um. E ele foi mais um, né? Como na apresentação. Não, você vai ser igual o fulano, você vai ser igual o outro fulano, você vai ser igual o Magic Johnson, né? Que é a comparação que fizeram, que na época o Magic Johnson era o mais forte, antes da AIDS, né? Uhum. Era o mais forte ali. Quando ele chegou na Nike, só tinha um par de tênis na mesa. E estava escrito o nome dele. Era o nome dele. Ele falou, é aqui que eu fecho. Na verdade, o que aconteceu? A Adidas cobriu a oferta, mas o que ele fez? Aí entra a coisa do propósito, né? Que a gente avalia muito essa coisa do propósito. A mãe dele falou assim, olha, eu quero um percentual nas vendas de cada tênis, Abner. E não existia esse formato de negócio. Não, esse contrato não existia. Não. Mas e o que eles fizeram com esse percentual? Né? E aí a gente sabe que as coisas conspiram favoravelmente quando você tem um propósito. Intenção, e esse propósito é beneficiar o outro e não a si mesmo. Verdade. Tá? Então, o que aconteceu? Eles pegaram esse percentual e investiram em comunidades carentes, em alimentar outras. Então, assim, foi fantástico. Então, assim, tudo tem a ver com a questão do produto. E esse produto, ele tem a ver com o propósito. Né? Um tênis é só mais um tênis, até que alguém o vista. Essa é a fala do filme. Eu ia falar isso. Ela decorou a fala. Um tênis é só mais um tênis, até que alguém o vista. Um terno é só mais um terno, até que alguém o vista. Top. Se você vestir um Hugo Boss... as pessoas vão falar, pô, o Claudinho usa o Hugo Boss, eu quero também ter um Hugo Boss, porque, pô, aquilo ali dá um brilho na cabeça dele, muito, né? Fiz uma piada aqui agora em Abner. Não é? Mas cara. Então, propósito. O teu produto tem de estar associado a um propósito. Concorda, Vitinho? Perfeito, perfeito. E o filme é maravilhoso. É que nem, por exemplo, você não vende uma bicicleta, você vende qualidade de vida. É o que tem por trás, né? A experiência, né? A experiência, isso. Claudinho, eu vou chamar um break rapidinho aqui, que o Abner já me deu um cutucão aqui. E eu quero agradecer você que está aí na nossa audiência. Por favor, vá lá, dá o seu joinha, né? Curta este vídeo. Se você está gostando, entra aí nos comentários, faz uns comentários aí, compartilha esse link com o máximo de pessoas possíveis, porque aqui a gente está falando, a gente está dando 5 dicas interessantíssimas para você transformar, né, o seu negócio, para você gerir com qualidade o seu negócio, a sua vida pessoal, né? Enfim, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco com esses 2 grandes feras que estão aqui comigo hoje, que é o Vitor Portugal e o Cláudio Luve. Até daqui a pouco, não sai daí! A cada minuto, 8 mulheres são vítimas de agressão no país. De cada 10 mulheres, 3 foram ameaçadas de morte pelo parceiro atual ou pelo ex. A cada 7 horas, um feminicídio acontece. Violência contra a mulher é crime. Nas próximas horas, alguém perto de você pode ser vítima. Por isso, é tão importante prestar atenção. Fique atento aos sinais. Escute, acolha, denuncie. Muito prazer. Somos... Imagine ter a sua liberdade limitada, sem oportunidades.
os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Esse é o Rodrigo. Hoje ele voltou cedo. Deu uma passada no happy hour da firma e foi pra casa dirigindo. Ele não imaginava que tomar uma com os amigos fosse suficiente para fazer ele perder a atenção e me atropelar enquanto eu atravessava a rua na faixa de pedestres. Porque ele bebeu e dirigiu, eu não vou terminar a faculdade, eu não vou conhecer o João e nem vou ter a chance de ser mãe. Você poderia viver com essa culpa? Nunca beba e dirija. Olá, estamos de volta. Mais um Pod Café. E esse Pod Café hoje está interessantíssimo. Nós estamos falando aí sobre 5 dicas para você bombar o seu negócio, para você transformar o seu negócio, seja na sua vida profissional, seja a sua empresa, seja a sua carreira. Enfim, são 5 dicas que nós estamos aqui com 2 profissionais de excelência, aqui o Cláudio Luve, né, e o Vitor Portugal. E nós já falamos aqui, para você que perdeu essa primeira parte, o primeiro bloco, nós já falamos sobre as pessoas, né? Você precisa ter um bom relacionamento, você precisa conhecer pessoas para você poder transformar o teu negócio, para você melhorar o teu negócio. Em segundo lugar, você precisa ser interessante ou ter um produto interessante, a sua empresa precisa ser interessante, você precisa estar interessante e não interesseiro. E em terceiro lugar, você precisa ter um bom produto, um produto de excelência, seja ele uma aula que você der, seja ele um produto que você venda, você produz parafuso, seu parafuso tem de ser interessante, né? E você tem de ser interessante, a sua empresa tem de ser interessante. E o Claudinho, eu queria contar um caso aqui, antes da gente partir para o próximo item, Vitinho. Top. Então, a gente falou sobre pessoas, a gente falou sobre ser interessante, a gente falou sobre produto, e eu queria continuar aqui a sequência para a gente falar sobre valorização do capital humano, tá? Eu fui assessor de comunicação de uma empresa multinacional, eu não vou citar o nome aqui, mas o conteúdo eu posso citar, porque eu trabalhei lá para produzir um material, produzir um jornal interno, né? Era um house organ, e esse house organ era para comunicar aos funcionários, que é uma empresa multinacional, então ela tinha pelo menos uns 20 mil funcionários em todo o mundo. 20 mil funcionários é um número interessante, sim, né, Claudinho? Sim, Um estádio, né? 20 mil funcionários aproximadamente. E eles identificaram, tá? A gestão identificou uma perda de 15% na sua produção mundial. Opa, 15% na produção mundial, isso dava um prejuízo muito grande para essa empresa. Então, eles conseguiram identificar, tá? Que muitas pessoas estavam se ausentando, muitas pessoas estavam se afastando por doença, muitas pessoas estavam com problemas de drogas, de bebidas, muitas pessoas estavam com problemas nas suas famílias, tá? E eles identificaram este problema. Caraca. E foram pontuar tudo isso. Então eles pegavam, Claudinho, você que é da área de relações humanas, tá? Eles pegaram esses funcionários, trouxeram para o abraço, trouxeram a família, começaram a favorecer, trouxeram para perto, trouxeram para dentro da empresa. Top. Tá? Pegaram as famílias que estavam ali com problemas, filhos com drogas, né? Problemas de estudos, isso e aquilo outro. Eles identificaram e trouxeram e começaram a cuidar. Eles faziam comunhões, faziam futebols, faziam churrascos aos finais de semana, né? Enfim, aproximavam a família do funcionário. Porque às vezes o funcionário ficava dentro da empresa 8, 9, 10 horas dentro da empresa e a família estava lá se degladiando, com dificuldades, com problemas, né? Às vezes o cara estava com problema com a esposa no casamento, traía a esposa, enfim.
eles começaram a identificar e começaram a tratar isso. Não levou pouco tempo, tá? Levou bastante tempo, tá? Mas a partir de um prejuízo que a empresa estava tendo, de uma perda de 15% na produção mundial, eles conseguiram identificar pessoas, tá? E o que eles fizeram? Passaram a ser interessantes para o capital humano. Interessantes para o capital da empresa, que assim, a empresa tem 2 capitais, a receita, o financeiro e as pessoas, que é o chamado capital humano. Então, eles passaram a ser interessantes para as pessoas fora da empresa, que era a família. E eles trouxeram a família para dentro da empresa. Tá? Eles conseguiram mexer no departamento médico, porque o departamento médico tinha muitos afastamentos, né? Um consumo muito grande de remédios. Gargalo, né, na empresa. Exatamente. Né? E o departamento médico passou a ser diferente, passou a ser um departamento médico associado a um departamento ligado à área de doença mental. Né? Então, eles conseguiram fazer com que o departamento médico não fosse um lugar onde você ia ali se tratar porque você está com dor de cabeça, vou lá, aquela pego energia um já remédio. ruim, né? Não, ao contrário. É ao contrário. Então, o departamento médico ia ali favorecer, né? Ia no cerne do problema, e eles conseguiram, Claudinho, depois de algum tempo, Vitor, depois de algum tempo, eles conseguiram zerar. Caraca. Tá? Eles conseguiram zerar, não foi pouco tempo não, foi muito tempo, mas eles tiveram de dar o primeiro passo. Isso é o que a gente precisa fazer, dar o primeiro passo. A gente precisa se posicionar, né? E eles deram o primeiro passo. E são 2 transformações, né? Tanto na empresa quanto na vida das pessoas. Na família, exatamente. É a muito vida das legal pessoas, né? E aí eles conseguiram zerar. E essa produção teve um ganho de 10%. Ou seja, eles mexeram em 25% da produção. Zeraram a perda de 15% e aumentaram em 10% a produção mundial. Um déficit. Mas o que é isso? É um entendimento do empresário, claro que é uma empresa multinacional de capital aberto, ali tinha uma gestão profissional, e a gestão profissional investiu em pessoas. Investiu num produto interessante, né? Investiu no produto, né? Investiu no capital humano dentro da empresa. Que são as pessoas, né? É essa valorização, Claudinho, que a gente precisa ter, que a gente precisa entender, que a gente precisa mostrar. O empresário brasileiro precisa ter esse entendimento, né? Claro que assim, eu já ouvi muita gente que sentou aqui e lamentou, falou assim, olha, poxa, eu estou abrindo aqui, eu estou até... pedindo pessoas, pedindo vagas, mas as pessoas que vão trabalhar comigo, né, antes de perguntarem sobre o trabalho, perguntam quando são as férias, né? Quando que eu vou ter folga de final de semana? Né? Eu vou ter folga sábado e domingo ou só sábado? Né? E aí começam as coisas, começa errado, né? Começa errado. Nossa cultura tá assim, e a cultura né? do brasileiro tá assim. E aquilo que eu comecei a falar sobre a respeito as pessoas não querem ir mais para o chão de fábrica. Elas querem tudo que está cômodo, está fácil. E a pandemia veio facilitar isso também, né? Isso proporcionou, né, com que as pessoas se acomodassem no home office, né? Então, quando você tem um trabalho de valorização do capital humano, né? A gente tem algumas revistas, grandes. A gente tem algumas revistas que elas elegem a melhor empresa para se trabalhar. Só que quem elege a melhor empresa para se trabalhar são os funcionários. São as pessoas. São as pessoas. E aí é onde que está a empresa que é interessante. Mas isso tudo está falando aí, hoje está se trabalhando muito aí nas empresas, Reginaldo e Vitinho, a questão do bem-estar. Né? E quando a gente fala de bem-estar, é o que você trouxe, Reginaldo, é a questão de você também aproximar a família. Porque hoje, aquela ideia que se falava antigamente, que você tem que separar pessoal, professor, isso não existe. Somos uma única pessoa. Verdade. Então, hoje, as empresas estão começando a entender isso, e que nem você falou, trazer as pessoas para dentro da empresa, família. Porque quando a gente fala de bem-estar, tem que ser integral. Sim. Tem que ser holístico, né? Tem que ser pensado na pessoa, nos seus pares, na sua família. Então, isso que fizeram foi, assim, fundamental. E uma outra coisa também que se fala muito também hoje é a questão da segurança psicológica. Porque, assim, o colaborador, ele precisa também ter a segurança que ele vai ter ali um emprego,
que ele tem ali pessoas à volta dele que não são tóxicas, porque hoje o que atrapalha são as Equilíbrio empresas... emocional, né? Hoje, o que atrapalha mesmo são aquela empresa tóxica, o líder tóxico, né? Que hoje se fala muito em cima de burnout, né? Porque é aquele esgotamento físico. Então, o que fizeram aí foi fantástico, né? Então, realmente, a empresa tem que se preocupar com o bem-estar, com o ambiente psicológico das pessoas, trazer ali a família. É muito legal falar isso e uma provocação, né? Você pergunta para as pessoas, você gostaria de trabalhar no Google? Pô, mó legal, eu quero ir. Por quê? É uma empresa também. Só que quando você chega lá, alguns conhecidos já fez entrevista, outros trabalham lá, o que acontece? Eles olham para o ser humano. Eles deixam todo e as pessoas o ambiente... percebem. As pessoas percebem. Perceptível, perfeito. Então, é muito importante o que a gente está falando aqui, o empresário entender e perceber o ser humano, porque todo mundo, isso aí eu falo sempre, tem ferramentas que pode produzir muito para a empresa. Mas tem que ter uma cultura de extrair essas ferramentas para ser útil para dentro da sua empresa. Todo mundo tem habilidade, todo mundo é bom, todo mundo consegue fazer coisas incríveis. Então o que a gente tem que fazer? Entender o Reinaldo, o Claudinho, o Abner, o que ele é bom, o que eu consigo extrair dele. E aí fazer com que isso seja proveitoso para a empresa e para a pessoa. Tem que ser uma troca. Então quando a empresa entende isso, com certeza... ela vai ter uma muito melhor a relação com o funcionário. Isso aí você pode ter certeza. Eu conheço muitas empresas que conseguem ter essa troca. Quando você faz o seu trabalho de comunicação, né, dentro de outras empresas, como é que você enxerga? Você consegue espaço para conversar com o empresário, para mostrar algumas coisas? Algumas vezes sim, outras não, né? Outras vezes você vê que o empresário... Há uma resistência. Tem uma resistência. Mas que nem... Nosso trabalho é tanto de comunicação e vendas. E a gente tem que mudar algumas culturas dentro da empresa, e principalmente o microempresário, ele não está preparado para contratar. A maioria das pessoas... Você deve ter ouvido milhões de pessoas, empresários, Claudinho também, fala, pô, é tão difícil contratar, é tão difícil ter... meu mercado profissional não dá certo, tal. Mas, se você cria uma cultura... No meu negócio, fala que gestor de tráfego é ruim e pessoas para trabalhar de vendas é ruim. Eu transformo qualquer um em vendedor. O McDonald's é a maior lição. Por quê? A habilidade é o ser humano. E eles conseguem fazer ser uma melhor empresa do mundo e com qualquer pessoa, porque todas têm habilidade. Se você tiver estratégia de processo dentro da sua empresa, você vai conseguir extrair o melhor do seu funcionário. Agora você quer com um funcionário... Porque eles contratam inexperientes, né? Contrata, porque o processo é meu, é da minha empresa. Não é... Reinaldo, você vem trabalhar comigo, mas vai lá. Mas o quê? Como que funciona? Não, você tem que ir lá, você tem que ser bom. Mas como assim? Não. Agora se eu falo assim, nós temos um processo, nós temos uma cartilha, nós temos uma cultura dentro da empresa que você fizer treina, o beabá... Você treina a pessoa. Né? Se você fizer o beabá, vai dar certo. E vai fluir. E aí eu vou extraindo cada vez mais as capacidades para melhorar. E não tem como dar errado. Mas eu quero que chegar e falar, Claudinho, começa lá, bomba lá, estoura. Não vai dar certo. Contratei uma recepcionista. O que é recepcionista? Ela vai lidar com pessoas. O público. E se é uma pessoa que não lida bem com pessoas, como é que vai ser? É o que você falou, né? Contratei uma recepcionista. Aí põe ela lá. Falou assim, você tem de receber pessoas. É só você anotar o nome da pessoa e ela espera para ser atendida pelo médico tal, no consultório tal. Funciona? Não, né? Depende da pessoa. Tem pessoas que você consegue descobrir. Ela acredita que não é bem relações humanas. Mas é uma crença dela. Se você treinar ela bem, se você dar um ambiente legal, ela pode falar assim, pô, me descobri. Quantas pessoas a gente ouve, né? Pô, descobri, eu não sabia que eu era bom em vendas. E descobriu. Não sabia que eu era bom dando aula. Mas é exatamente o que você falou. Se você não treina, se você não mostra os processos... Os processos, Reinaldo. É isso. Então, os empresários, eles querem que aconteça. Se você é empresário, você tem que criar um ambiente bom, você tem que criar um processo bom para gerar a transformação dessas pessoas que vão
entrar e trabalhar com você. E aí, nós falamos de Jesus Cristo aí, que é o... Todo mundo já sabe. E o que ele fez? Você vai fazer assim. Você vai ser um pregador assim. Você vai fazer as mesmas coisas que eu faço. Aprenda o beabá aqui comigo, que vai dar certo. Agora caminha. É isso. Claudinho, quando você vai palestrar numa empresa, qual é a maior necessidade? Qual é o maior gargalo que o empresário pede para você treinar, para você falar, para você palestrar para os funcionários deles? Um dos gargalos, porque são vários, né, Reinaldo? Um dos gargalos é a liderança. Porque ainda, por mais que a gente saiba dessa questão da valorização do ser humano, ainda tem, a gente falou aqui no começo, ainda tem líderes com pensamento lá atrás, né? E ainda tem aquele líder que é aquele líder do medo. O chefão. Então você tem que trabalhar essas pessoas... Esse não é o líder, né? É o chefe. Então, assim, um dos gargalos é esse, Reinaldo, porque, assim, realmente, o que está acontecendo hoje? Às vezes você é um bom vendedor de loja, você atinge as metas todos os meses, vamos promover ele para líder, mas não prepara ele. Verdade. Né? Não prepara ele para ser um líder, né? Ser um gestor de pessoas. Então, esse é um dos gargalos que a gente trabalha. A gente tem que mostrar para ele o quê? Da importância de saber se relacionar, né? De que hoje as coisas mudaram. Né? Então, você não pode mais viver mais no medo. Até, você tem uma ideia, tem pessoas que às vezes têm até medo de entrar de férias porque ela tem medo de perder ali o emprego. Loucura, né? Então, assim, quer dizer, então você tem que tirar esse medo, né? E, na verdade, o líder tem que entender que ele não é um Superman que sabe tudo. Ele precisa das pessoas. Né? Então quando ele tem esse entendimento que ele pode contar com você, comigo, com a equipe, isso melhora. Então, quer dizer, é isso que a gente tem trabalhando bastante aí. Então, um dos gargalos é a liderança, Reinaldo. Agora, a liderança também, às vezes a gente falou do funcionário que é recém-contratado, que precisa entrar no processo. Agora, às vezes o cara ele é transformado em líder, em chefe e não tem preparo. Exato. E o empresário fala assim, olha, eu não tenho tempo para poder treinar essa pessoa, eu não tenho tempo para poder pegar essa pessoa e colocar num curso, para colocar... Que é o quarto item que a gente vai falar aqui. Você que está nos assistindo, você perdeu os primeiros itens. Nós falamos sobre pessoas, nós falamos sobre ser interessante, nós falamos sobre produto. E agora o quarto item você precisa de tempo para você conduzir a transformação da sua empresa, do seu negócio, seja ele qual for. Nós falamos aqui agora, o Claudinho acabou de falar sobre o líder, né? O líder que às vezes ele não consegue, então ele tem problemas para poder gerenciar, para poder liderar essas pessoas, né? Às vezes a gente não está falando do dono, a gente está falando dos chefes imediatos. Sim. Ali, na hierarquia, né? Você sai do chão de fábrica, vai para uma gerência, vai para uma chefia um pouco maior, né? E esse líder não tem tempo para ser preparado, né? E o tempo é fundamental, né? Toda empresa tem de saber gerir o tempo. Nós, lá no nosso escritório, lá na Cifarelli Seguros, nós damos um treinamento, né, para empresários lá. E às vezes chegam empresários lá e falam assim, poxa, eu dediquei aqui, ó, eu só tenho 1 hora para participar desse treinamento com vocês aqui. E na verdade, esse é o tempo que ele precisa se dedicar para se preparar, porque a partir dali ele vai aprender um montão de coisas, ferramentas, né? Para poder aplicar no negócio dele. Às vezes são coisas que o negócio dele está carente. E é o que a gente faz, a gente dá esse tipo de treinamento. Mas ele precisou do quê? Do tempo. Ele precisa gerir o tempo, não é mesmo? Sim, sim. Você tem que entender o seu processo, né? Você, como empresário, você tem que entender aonde sua empresa está, aonde você quer chegar e o formato que você vai utilizar na sua jornada. E, igual o Reinaldo falou, chega lá e fala assim, eu não tenho tempo. Você não tem um tempo para adquirir conhecimento para você transformar o seu negócio. Você vai viver nessa rodinha de rato para sempre. Para sempre. Você precisa ter tempo para gerar receita. Sim, com certeza, com certeza. Que nem lá na agência, nós colocamos, né, contratamos 2 meninas fantásticas, a Isa e a Giovana, 2 meninas, 19 anos. E elas chegaram crua e eu falei, calma que você vai ter tempo para aprender e você vai virar uma fera.
E aí você dá uma tranquilidade também no emocional. Que aí elas vão ter o tempo para transformação. Porque nós temos que transformar as pessoas. Nós temos que transformar. Eu estou aqui como empresário, como um líder, porque pessoas tiveram tempo e me ajudaram nesse processo. Então a gente tem que ter esse tempo para gerar transformação e o que o Reinaldo falou, criar um propósito, entregar um propósito para o mundo. Então a sua transformação vai gerar uma transformação numa pessoa também. Então tem que se dedicar. Se você não tiver isso aí, não vai dar certo. Esse é o primeiro ponto. Eu queria até acrescentar aqui, até com uma analogia, levar isso aí pro esporte, pro futebol. Se os jogadores não tiver tempo para treinar, assim, agora, claro, né? Com exceção do Romário, que isso aí Sim. não treinar, mas ele era craque, né? Mas os jogadores... Isso aí, parceiro. Depois do seu gol. Mas os jogadores na média aí, se não tivesse tempo para treinar, como é que ficaria ali o jogo ali? Viu uma entrevista com o Romário? Ele falou assim, o pessoal percebia errado sobre mim. Não é que eu não gostava de treinar. Eu treinava a minha maior habilidade. Eu só gostava de treinar, de fazer gol, chutar e fazer gol. Porque isso que era bom e isso que eu fazia diferença. E aí eu vou falar pro cara correr, marcar. O cara é a habilidade dele. Vai dar palestra, eu falo assim, não, você vai ficar na recepção, você vai sair da sua habilidade. Cada um tem uma habilidade aqui, ó, todos nós. Então, foca nisso. Se é bom em matemática, estuda mais matemática. Sim. Mesmo porque... Você imagine se o médico, por exemplo, o médico cirurgião não tivesse tempo para aprender. Loucura, né? Então, levando isso para a organização, os CEOs, os diretores, têm que ter esse entendimento que as pessoas precisam ali sair para aprender algo, para buscar novos conhecimentos. Porque hoje, se a pessoa ali entender que para ela sair para um treinamento vai perder tempo, então ela está com o pensamento... Porque na verdade, aquele conhecimento que a pessoa vai adquirir vai, de repente, melhorar uma habilidade dela para aumentar, que isso vai refletir na onde? Na produtividade. Na empresa. Na empresa. Perfeito. Ainda está na época da Revolução Industrial e não na Revolução Tecnológica. Tecnológica. E revolução de comportamento emocional, de habilidades... O Claudinho mesmo, para poder fazer as suas palestras, né? Você precisa que as pessoas tenham tempo para ouvir a sua palestra, né? O empresário precisa entender que ele precisa destinar aquele tempo de produção que ele teria ali com as pessoas para poder assistir a tua palestra, né? E você tempo para você preparar a tua palestra, né? E você tempo com o teu cliente para você poder mostrar para ele quais são as necessidades do teu negócio, do seu produto, que beneficiarão o negócio dele. Tempo. Tempo é a maior moeda que nós temos nos dias de hoje. Né? Tempo, hoje, para vocês terem uma ideia, eu fui a São Paulo, saí de Guarulhos, fui a São Paulo, eu levei 2 horas daqui de Guarulhos até o Ibirapuera. Até ali, né? Até a Avenida Ibirapuera. São 20 e poucos quilômetros. 2 horas. Perdi tempo ou não? Sim. Perdi muito tempo, né? Sim. E se for dirigindo, você não tem mais o que fazer? Você não tem o que fazer. Só atenção ali. Não tem o que fazer. Então, assim, eram 2 horas que eu poderia estar fazendo outras coisas, né? Que só foram 2 horas que, assim, foram jogadas fora, né? Eu não tenho um produto bom no rádio para eu poder ouvir, né? A menos que eu pegue ali uma notícia interessante pelo celular, mas a gente não pode ficar movimentando o celular porque você está dirigindo, né? Então, o tempo é mais importante, né, Sol? Se a gente não tem tempo, as coisas não funcionam, as coisas não andam. Você precisa ter tempo. E quando você perde tempo, é pior ainda. É pior do que a perda financeira, né? Agora, quando você investe tempo, aí é outra história, né? Aí a gente tem um outro nome para perda e investimento. E às vezes o empresário ele não enxerga o nome tempo como investimento, ele enxerga assim como perda. Ele enxerga como perda. E o 5º item, a gente já está partindo aí para 23 minutos do segundo tempo, tá? A gente só tem mais algumas coisinhas, que é assim, nenhuma empresa, como o Claudinho mesmo disse, nenhuma empresa cria-se por amor, né?
você cria para ganhar dinheiro, né? Aquilo ali é um negócio, né? E todos os negócios são para ter receita, para poder pagar o salário, né? O meu salário, o salário do Abner, o salário do Claudinho, o salário do Vitor, né? Então as empresas, elas se criam com o objetivo de ter receita, né? E a receita você consegue como? Através das vendas. E o Vitinho é especialista nisso. O Vitinho é o homem de marketing, o Vitinho é o cara que vai ali, ele cutuca os empresários e fala assim, olha, você tem de seguir este caminho aqui. E se o empresário, vamos falar de um escritório de advocacia, por exemplo, tá? Sim. O cara é advogado. Ele não está no meio dele, mas ele precisa vender o produto dele. Precisa. Aí ele precisa alguém que o ensine ou que faça isso para ele, né? O mundo do direito tem ali as suas reservas, né? Eles não podem fazer publicidade, não podem fazer propaganda. Categoria não pode. Mas existem formas deles se venderem, né? E assim como outros negócios, né? Um cara que é produtor de café, o cara é fazendeiro, mas não sabe vender o produto dele, ele precisa que alguém vá fazer esse trabalho para eles. É o final, né? Então a gente falou sobre, primeiro, pessoas, segundo, ser interessante, terceiro, ter um bom produto, em quarto lugar, você ter tempo. E em quinto lugar, você precisa vender tudo isso. Esse é o processo para você tornar a sua empresa mais interessante. Verdade, verdade. Você falou tudo, né? Quando você vai vender um produto, um serviço, a maioria, principalmente dos microempresários, ele não entende a esteira. Vamos pensar na indústria, a esteira do processo de vendas. Quando o cliente é abordado, o que falar no começo, quais são os temas que você vai falar no começo. E quando você vende, muitos querem falar assim, meu produto é isso. Eu começo a jorrar 1 milhão de coisas em cima do meu cliente. Porém, eu não sei a necessidade do meu cliente. Vender é você sanar uma necessidade, você resolver um problema do seu cliente. Então, eu estou descalço, eu vou comprar um tênis. Então, eu estou comprando um produto porque eu tenho um problema, estou descalço. Então, quem vai resolver meu problema? É o vendedor. Quando ele entende que ele resolve um problema e o produto ou serviço dele resolve de verdade o problema, é só fazer com que o seu cliente, o seu prospecto, entenda que você vai ajudar essa pessoa a resolver o problema. Quando você entendeu todo esse processo, você criou toda essa esteira, certeza que você vai vender e muito. Claudinho, e nós temos vários especialistas que dão esse tipo de treinamento, né? Que o Vitinho está falando aqui. Tem várias pessoas, porque existem várias formas, né? Vários approaches, várias abordagens, né? E essas abordagens, às vezes, são comuns, né? Às vezes você está sentado numa padaria, a pessoa que senta do seu lado ali pode ser o seu fornecedor, pode ser o seu cliente, pode ser o seu funcionário, né? Se você está sentado na cadeira da igreja, você não sabe se está prestando atenção no culto, mas a pessoa que está do seu lado ali pode ser tudo isso, né? Então você precisa ali de um time, de um tempo. Tudo conecta, né? Pessoas, tudo conecta. Você precisa ser interessante para a pessoa sentada do teu lado. Você precisa ter um tempo para você poder apresentar o seu produto para essa pessoa. Você tem a pessoa, que é o que a gente estava falando aqui, e você tem de ter um bom produto. Perfeito. Assim você conecta tudo. Abner, temos tempo? Alguns segundos, né? Alguns segundos. Claudinho, fala aí, como é que as pessoas te acham para você fazer uma palestra na empresa dela? Maravilha. Bom, primeiro quero agradecer aí novamente a oportunidade, viu, Reinaldo? O seu programa tá top demais, que eu tenho acompanhado. É porque você gosta de mim, só por isso. O Vitinho também, que eu conheci hoje, uma grande pessoa, especialista aí em vendas, aí a parte do processo, né, Vitinho? Bom, vamos fazer um curso com ele, né? Gratidão aqui pela oportunidade. Bom, e para me achar, eu estou no Instagram com Claudio Luve 16. Lá me acha lá. Né? Então, fico à disposição aí para palestras, treinamentos comportamentais e motivacionais. Claudio Luve 16, ele criou isso ano passado, hoje ele tem 17 anos. Agora tem 17. Vitinho, como é que as pessoas te acham? Canguru. O Canguru, o acelerador de vendas, que a gente ajuda no tempo das pessoas, ok? Então, você pode me achar no pessoal, que é o Vitinho Portugal, tá na telinha, ou Canguru, agência de vendas também. Você pode estar achando no Instagram. A gente entrega bastante conteúdo lá para as pessoas vender muito mais. Sensacional. E você, quero agradecer você também, que ficou conosco até agora.
E ó, não se esqueça, ajude o Pod Café. Vai lá, ó, ativa o sininho, dá o seu curtir, tá? Compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? E eu aguardo você no próximo Pod Café, todas as quartas-feiras, às 20h15, aqui pela Nova TV Alto Tietê. Um grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado.